Estamos iniciando nessa quarta-feira mais um episódio do TheCast, dessa vez, como sempre, às quarta-feiras, ao vivo. E como anunciamos, hoje a nossa temática é uma temática diferente da que costumeiramente estamos sempre fazendo. Hoje vamos falar um pouco sobre as eleições, um ano atípico, 2022, ano de eleição, um ano de Copa. E a você que nos assiste, fica aí até o final, vai lá no nosso canal no YouTube, se inscreve. Estamos transmitindo direto pelo YouTube, como também pelo nosso Instagram do TheCast Podcast. E dessa vez, como anunciamos, nós temos aqui um convidado especial, que está aqui pela primeira vez, mas já estou logo me ousando dizer que não é a primeira, mas vai ter, não é só a primeira, vai ter outras vezes. Marcelo Bastos, bem-vindo ao TheCast. É um prazer, Jaelson, e a todos aqui que estão assistindo a esse nosso bate-papo. Espero que seja muito produtivo e rico para a gente analisar a política alagoana e brasileira. Muito bom. Eu quero começar, Marcelo, considerando a sua habilidade como analista político, inclusive com a MB, né, Instituto de Pesquisa MB. Eu quero começar exatamente falando sobre a origem das pesquisas. Obviamente que no decorrer do episódio a gente vai tratar aqui de vários temas. Então, assim, você que segue aí o seu candidato, de repente o candidato de estimação, ou de repente o seu candidato preferido, você que também é proporcional, fica ligadinho que Marcelo Bastos vai tirar aqui da cartola muita informação interessante, baseado nas pesquisas, baseado em dados, baseado no histórico. Então, Marcelo, a gente queria começar exatamente pelo ponto base. Pesquisa, que é o que tem sido demonstrado tanto ultimamente, a nível de Brasil, a nível do Estado, cada Estado. Pesquisa é um mito, é uma verdade ou é uma mentira? É uma grande verdade. Infelizmente, Jaelson, o que aconteceu ao longo desses últimos anos que alguns institutos, a nível local e até a nível nacional, se prostituíram, né? Infelizmente, se você voltar às eleições de 2014, por exemplo, naquela eleição que, na véspera das eleições, era Dilma Rousseff e o Aécio Neves, no sábado à noite, na pesquisa, na véspera da eleição, que tinha 8% no Datafolha, a diferença da Dilma para o Aécio, quando abriram as urnas, a diferença foi de 3%. A grande pergunta é, da noite para de manhã, como é que houve essa mudança tão radical? Então, os institutos erraram muito, por exemplo, em 2018. Dizia, inclusive, que o Bolsonaro, em qualquer simulação de segundo turno, ele perdia para qualquer um candidato. E esse resultado não aconteceu. Tivemos várias situações na eleição de 2018. A Dilma Rousseff estava eleita senadora lá em Minas Gerais e foi a terceira colocada. Imagina. Né? O Wilson, que ganhou a eleição no Rio de Janeiro, estava em sexto lugar em todas as pesquisas do Datafolha, do Ibope, que mudou até de nome o Ibope, né, que foi até vendido, que era do Montenegro. Naquela eleição, o Wilson Ritzon, que ganhou a eleição, estava em sexto lugar. Sexto lugar. Foi, quando abriram as urnas, foi para o segundo turno com o Eduardo, que hoje é o prefeito do Rio de Janeiro. Então, quando a pesquisa ela é feita de uma forma correta, porque pesquisa é estatística é ciência, não tem como errar. Você faz uma estratificação da sociedade, você faz uma amostra por idade, sexo, escolaridade, renda, e você não tem como errar. Tem várias pesquisas que foram feitas corretas que mostram praticamente exatamente o resultado real quando o tribunal divulga, com a margem de erro de 3% a 4% de erro, mas é muito improvável, se for feito corretamente, que ela não dê exatamente o que a gente colhe na rua do comportamento do eleitor naquele momento que a pesquisa é feita. Muito bom. Eu queria esmiuçar um pouco mais sobre a pesquisa, porque, principalmente nos dias atuais, né, com a polarização, com as preferências tão extremadas, existe um conceito ou uma ideia de que, não, a pesquisa não funciona, como é que pode, se o Bolsonaro coloca tanta gente na rua e a pesquisa não dá a favor dele, como é que isso é verdade? E aí tem essa questão toda de alguns institutos pertencerem a grandes redes, que isso também encaminha a pelo menos um pensamento de que a pesquisa é tendenciosa e tal. Então, baseado em tudo isso, qual é a nossa pergunta, que eu acho que não quer calar, e acredito que você que está em casa nos assistindo, de repente fica também com essa pergunta no ar, e aqui está Marcelo Bastos, que é um estudioso do assunto, que pesquisou, que inclusive sabe as bases científicas para que tudo isso aconteça. Marcelo, trocando em miúdos um pouquinho, vamos supor que você tivesse aqui na sua frente uma sala de aula
e tivesse aqui alunos de estatísticas, onde eles estariam aqui aprendendo a como formatar, né, um conteúdo estatístico para se encontrar um determinado número. Como é que você explicaria um pouco sobre isso, da fundamentação da pesquisa? Assim, como é que ela é feita mesmo? Porque, para tirar um pouco dessa dúvida, que muita gente já radicalizou, dizendo não é verdade, e eu, pelo menos, particularmente, sei que tem bases científicas, mas como explicar isso? As pessoas confundem, inclusive, já de pesquisa para enquete. Tipo assim, enquete, você não faz uma seleção. Você abre uma enquete e, de repente, todo mundo que participou da enquete é da mesma idade, da mesma Sim. escolaridade, que tem mais ou menos o mesmo pensamento. É diferente da pesquisa, né? Você vai ter que pegar por idade, pela questão da renda, da escolaridade, da questão de ser homem ou mulher, a questão do sexo. Isso faz uma grande diferença. Por exemplo, você diz, mas tem muita gente na motocicleta do Bolsonaro. Mas eu pergunto, e é aquele público apenas que vota? Ali tem jovem de 16 anos que é eleitor? Não. Ali tem senhores de idade que vota? Não. Ali tem mulheres muito pouco. E as mulheres representam mais de 50% do eleitorado do Brasil. Não é? Aqui em Alagoas, por exemplo, temos mais eleitoras mulheres do que homem. E naquela motocicleta praticamente não tem nenhuma mulher. Então, não é por aquilo que você vai dizer que o cara está na frente do outro. Aí você não pode passar. Eita, porque na rua, a rua não é a estratificação da sociedade. É igualmente quando, por exemplo, em um determinado movimento do Lula, no caso, tem uma multidão de gente, por exemplo, na Bahia teve um movimento que foi muita gente, onde o governador, predominantemente, Sim. ele é do PT. Sim, aí levou o servidor, que o servidor público é muito Lula. Então, ali está um segmento que é muito provável que vote em Lula. Se você fazer uma pesquisa ali, é lógico que aquela pesquisa é favorável. Você não pode, você tem que segmentar o segmento. Você tem que fazer uma amostra correta. Quando a amostra ela é correta, você não tem como errar. Por exemplo, faz uma pesquisa, uma enquete, que aí foi muito bom você colocar, a diferença de pesquisa para enquete. Você faz uma enquete no seu celular, no Instagram, numa rede social, há uma tendência de dar ao candidato que você, de repente, demonstra preferência por ele. Por quê? Porque a maioria do seu público que ali lhe segue também Mas não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Então, tem isso aí, né? E a pesquisa é diferente. Né? Você tem, por exemplo, aqui na Ponta Verde, tem 16, vamos supor que tenha 10 mil jovens de 16 anos. Todos têm o quê? A mesma escolaridade, a mesma faixa de renda. Então, eles pensam praticamente muito iguais. Então, não precisa você perguntar os 10 mil, basta perguntar 5, que vai traduzir exatamente o sentimento daqueles 10 mil. É isso que faz a pesquisa. Entendi. E a onda da margem de erro, para a gente entender tecnicamente o que é essa margem de tantos por cento para mais ou para menos? Se baseia em quê? Porque toda pesquisa que você faz tem a margem de erro. Tipo assim, você vai fazer a pergunta na rua, o telefone, geralmente é um trabalho de campo, né? Aí vai haver, nas horas da pergunta, no questionário, a pessoa diz uma coisa, de repente o cara que está fazendo o papel lá, ele marca outra, então você tem que dar aí, considerar que tem uma margem de erro. Em todo trabalho tem uma margem de erro. No seu histórico, Marcelo, de pesquisas, né, na sua vida como pesquisador, acompanhando essas pesquisas, a que mais, digamos, se destacou, a que mais bateu com a realidade fatídica do dia das eleições? Você lembra disso aí para passar para a gente? Olha, veja bem, eu trabalhei nas eleições de 2020, o nosso Instituto MB, fizemos muitas pesquisas no interior aqui de Alagoas, como também fizemos aqui na capital. Nós fizemos 5 pesquisas para consumo interno. O nosso trabalho é mais de consultoria e de fazer pesquisa para um determinado partido ou candidato, até para dizer, olha, você tem que melhorar nesse segmento da sociedade, você tem que se fortalecer ali, você está fraco, tem que melhorar. Essa pesquisa é para que o candidato, os partidos em si, eles comecem a entender que por aquele caminho ele não vai se fortalecer, né? E quando nós fizemos aqui a última pesquisa aqui em Maceió, do JHC no segundo turno com o Alfredo, a diferença do JHC para o Alfredo deu 14%. Quando abriu as urnas do tribunal, a diferença foi 17%, ou seja, praticamente foi exatamente o retrato do que nós fizemos. E isso eu dizia na hora que a gente foi contratado para fazer essa pesquisa, que não tinha como o JHC não ganhar aquela eleição. E foi dito e feito. Porque quando você faz um trabalho sério, criterioso, né, independente de quem lhe contratou, não tem como dar errado.
Eu fiz pesquisas em várias cidades. Eu fiz, por exemplo, em Pernambuco, em Quipapá, contratado por um dos candidatos. E, quando a gente fez a pesquisa, a gente observava que, na parte urbana, existia mais ou menos um nível, praticamente iguais, os dois, de intenções de voto, mas, na parte rural, o prefeito tinha uma diferença bastante considerada de quem perdeu. Eu dizia, se você não conseguir fortalecer na parte rural, você não vai conseguir ganhar essa eleição. Então, isso é um fato. A pesquisa vai dar dados, instrumentos para que o candidato mude a performance, mude o comportamento, mude o planejamento e a estratégia da campanha, porque senão ele vai perder a eleição. A pesquisa também tem esse detalhe. Tem né? esse detalhe. Agora, tem a pesquisa que é feita, que é publicada, que muitas vezes ela não é verdadeira, porque, infelizmente, existem institutos que fazem isso para manipular o eleitor. Você sabe, eu não gosto de votar em quem vai perder. Né? Sim. Você vê um candidato com 40, outro com 10, com 5, então eu não saio de casa, principalmente o povo que menos tem escolaridade, ele não gosta de achar que, se votar ali, o candidato dele vai perder. Então, o que está na frente faz com que o cara não queira mais votar, perca o estímulo de sair para votar. Né? Porque a pesquisa termina influenciando. Mas não tenha dúvida, principalmente uma pesquisa que é feita de véspera da eleição. Nós dirigimos o Instituto de Pesquisa, mas eu sou favorável que não tenha pesquisa na véspera, porque é mortal. Mortal. Né? Influencia demais. Em 2014, como eu disse, no Datafolha eu dava 8% no sábado à noite para Dilma em relação a Aécio. O cara dizia, rapaz, 8%, a eleição no domingo, não vou sair nem de casa. Aí desmotiva o cara que ia votar no Aécio para nem sair de casa, porque ele acha que não vai ganhar a eleição. Né? Agora, se for uma pesquisa que dê mais, como foi o resultado, 3%, a diferença de 3% ainda tem um quadro de indeciso, aí o cara, rapaz, eu vou porque, de repente, vai mudar o jogo no dia da própria eleição. Isso faz a grande diferença. Na sua visão, falando de pesquisa ainda, essas últimas pesquisas que têm sido feitas, daqui a pouco a gente vai entrar no nosso estado de Alagoas, mas ainda a nível de Brasil, que as pesquisas revelam sempre, estão sempre informadas que dá Lula na frente de Bolsonaro. Isso procede ou você acha que, nesse caso aí, assim como tem alguns institutos que se desviaram, há um desvio nisso? Olha, a nível nacional, o instituto que eu vejo que tem mantido a coerência, né, que nas últimas eleições foi muito coerente o resultado dele com o resultado oficial do tribunal, é o do Paraná Pesquisa, que mostra, inclusive, uma diferença do Lula em relação ao Bolsonaro, mas nem com essa grande diferença que aparece no Datafolha, em outros institutos que apresentam praticamente toda semana uma pesquisa. Inclusive, lá em São Paulo, o Bolsonaro tem uma diferença de 4% em relação ao Lula. Mas também aqui do Nordeste, a diferença do Lula em todos os estados é bastante expressiva em relação ao Bolsonaro. Mas por quê? Porque foi muito marcante o governo do Lula no Nordeste. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos. Isso reflete, ficou muito marcante, porque por mais que você hoje tenha R$600 no auxílio que o governo está dando agora, que é muito maior, inclusive, do que o Bolsa Família, mas isso ficou sendo uma obra do governo do Lula. Do Lula. Né? Não conseguiu o menino absorver essa questão para ele, o Bolsonaro. Né? Veja que na Bahia, a diferença hoje é grande, na Bahia, em Pernambuco, Sim. Pró-Lula. Pró-Lula. Né? Pró-Lula. Se o Bolsonaro não aumentar essa diferença em São Paulo, ele tem uma grande possibilidade de perder a eleição. Veja que o Aécio perdeu por 3% para Dilma, mas ele perdeu aqui do Nordeste, numa situação com uma grande vantagem para Dilma, mas qual foi a diferença que ele praticamente empatou a eleição com ela? Foi em São Paulo, quando ele botou... O colégio eleitoral... tem 22% do colégio eleitoral em São Paulo. Alagoas representa menos de 2%. Caramba. Né? Então, veja que em São Paulo a diferença dele foi estúpida em relação a Dilma, foi isso que ele reverteu e quase, né, ganha a eleição, uma eleição extremamente disputada, aquela de 2014. Extremamente disputada. A você que nos escuta, estamos aqui ao vivo no TheCast, nessa quarta-feira, recebendo o nosso amigo, que é o analista político Marcelo Bastos. Mas, Marcelo, eu vou voltar com esse cenário ainda nacional, vamos para Alagoas, mas eu queria abrir um espaço aqui para conhecer um pouco melhor. De repente, quem está nos assistindo não conhece bem de perto o Marcelo com essa pegada de analista político, até porque
O Marcelo tem um histórico aqui na capital alagoana, né, com seu curso naquela época e tal. Me conta um pouco da história. Como é que Marcelo migrou? O que foi que te chamou a atenção? O que foi que te assediou para você entrar nesse Veja, universo? eu sempre gostei de política. Né? Eu sou do interior de Alagoas, né? De Capela. Alô, capelense. Alô, Tá capelense. E a minha mãe, em 76, foi candidata a vereadora e foi eleita. Tinham 9 vagas, ela foi a terceira colocada. Sempre tem uma raizinha, Eu né? tinha 10 anos de idade. Né? Eu sempre era fascinado, ia para os comícios, nos comícios eram em cima dos caminhões, não tinha aquela estrutura montada que tem hoje. As pessoas iam ver o comício. Hoje as pessoas iam antigamente, agora mais recente, que não pode, pela lei eleitoral, ver o show. Aí forçava, tinha o político para depois ter o show. O cara ia pelo show, não era, mas naquela minha época não, o cara ia para ver grandes oradores, como Mendonça Neto, Zé Costa. A voz que não se cala. A voz que não se cala, Maura Rocha. Então a gente ia para ver o comício, sem entender um atrativo musical. Ora, em 76 eu tinha 10 anos, minha mãe candidata a vereadora, eu tinha uma cadernetinha, um lapisinho, e a eleição era manual, tinha cédula eleitoral, não é hoje a eleição eletrônica, e era no clube que se somava a votação. E eu ia lá em toda a urna e ia anotando a votação que a minha mãe teve. A minha mãe teve 292 votos, foi a terceira colocada, e eu registrei aquilo. A partir daí eu comecei a criar um banco de dados e informações. Para você ter ideia, eu tenho um banco de dados de 1945, dos eleitos e não eleitos, deputados estaduais, deputados federais, governadores e senadores de Alagoas, de 45 até a última eleição. Caramba, não é à toa que Marcelo Bastos é escritor desse livro aqui, que ele relata a história, né, de 78 a 2016. Inclusive, quando ele chegou, que ele me mostrou esse livro, eu já fiquei interessado. Ele disse, Jaelson, o seu vai chegar depois, porque eu estou atualizando. Então, eu estou lançando o segundo livro. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo ao vivo aqui um pedido. Já pensou? Eu estou lançando, inclusive, o segundo livro. Aliás, já iniciei o segundo livro. Certo. Que relata. Isso aqui vai de 78 a 2016. São 20 eleições. Não só os fatos das eleições e os números dos eleitos das eleições. É uma fonte de pesquisa fantástica. Boa. E estou agora iniciando outro livro. Infelizmente, o Instituto Histórico fechou por causa da pandemia. Eu tive que parar, mas eu já tinha feito. De 1945 até 1974. Do governo do Silvestre Péricles ao primeiro governo do Divaldo Sorogê. É uma história rica esse período. Rica. Aí eu fiz o primeiro capítulo, o segundo houve a pandemia, eu parei, mas estou retornando para relatar uma história assim rica. Que sair, você vai lançar ele aqui no TheCast. E esse aqui eu vou atualizar, completando com a eleição de 2018, com a eleição de 2020, com a eleição de 2022, que vai acontecer agora. Tá, então vão ficar dois. Vão ficar dois. Está escrevendo e tem um esse terceiro. Atualizado. Como eu tenho um blog no portal Cada Minuto, boa, eu passei uma fase, quando não estava desse período. Agora, como não está nessa fase de eleição, eu estou fazendo análise sobre pesquisa e tal. Mas eu passei um tempo fazendo trajetórias das grandes figuras da política alagoana. Boa. Então, hoje eu fiz uma trajetória de mais de 100 personagens aqui da política alagoana. Aí eu quero também pegar todos aqueles meus textos publicados e virar um livro que eu estou... Já se passou pela sua cabeça ser candidato? Nunca. Gostar de política, tentar analisar o comportamento do eleitor, analisar as pesquisas é uma coisa, mas ser candidato é completamente diferente. Eu não teria nenhum carisma para ser candidato, eu sou cara de bastidores. Entendi. Eu posso, você é candidato, dizer quais são as estratégias que você deve usar, né? Ler a leitura, ler com você a pesquisa, dizer aqui você precisa melhorar nesse segmento, no jovem, no adulto, no velho, ou nesse segmento de renda. Aí eu posso lhe dar os caminhos para que você se fortaleça e torne o candidato em potencial para ganhar uma eleição. Agora, eu ser candidato, não teria nenhuma chance. Eu não vou nem fazer a outra pergunta. Eu já ia dizer que você é um potencial candidato para outra eleição, mas nesse caso aí, com essa sua afirmação... Já. Então, e aqui em Alagoas você teve uma trajetória com o Marcelo Curso, né? Que foi um momento, assim, uma trajetória histórica, né? Quem aqui, muita gente, né, que passou nos seus vestibulares, na época dos vestibulares... 30 anos. 30 anos. A gente ainda mantém, não trabalha mais com turma de pré-vestibular, porque hoje em dia temos mais faculdade que aluno. Esse segmento, ele perdeu o sentido de o cara só tem um curso hoje em dia que você tem que estudar para passar, que é medicina. Porque os outros têm muitas faculdades, então não tem concorrência. Praticamente o vestibular é pro forma.
Ele perdeu o sentido. A gente ainda trabalha com um segmento de supletivo, aquele cara que não tem escolaridade, precisa terminar os estudos. É um segmento que eu tenho hoje o maior do mercado. E concurso que não tem todas as vezes, mas é um segmento ainda bem interessante que a gente trabalha. Muito bom. Vamos voltar aqui às eleições. 2022, um ano extremamente atípico, um ano com Copa do Mundo e tal. Então, assim, e curto, né? Acho que vai ser muito curto. Pega fogo agora, já começou a pegar fogo. Na sua visão, agora vamos falar um pouquinho do panorama de Alagoas. Começou com a ideia, obviamente, do Paulo Dantas, que é um candidato natural por conta do que já vinha planejando, se desenhando. E aí Rui Palmeira entra e aí chega o Collor. Né? E o Rodrigo. E o Rodrigo também. No caso, aí tem outros nomes. Agora parece-me que os outros desistiram até, né? O Regis a Mônica desistiu. Carvalho, que era do Solidariedade, desistiu. Para apoiar o Paulo Dantas. E o Regis, que seria candidato pela federação, que não vai poder, porque a Jó da federação, que é do PSDB, vai ser a vice do Rodrigo, ele vai ser candidato a deputado federal. Entendi. E tem o professor Cícero do PSOL, que é candidato também ao governo. Tirando os quatro, ainda tem o professor Cícero. Só lembrando que o TheCast está aqui num quadro, num episódio extremamente democrático. O TheCast, assim, é lógico que cada um tem suas opiniões, a gente respeita plenamente. Então, tudo que aqui for colocado é o pensamento político, né, baseado nos conhecimentos e na vivência de Marcelo Bastos, e o meu também é um pensamento muito, eu não diria que neutro totalmente, mas que também sem aquele extremismo. Então, a gente respeita todos e a gente quer colocar aqui exatamente à luz dos fatos que vem acontecendo. E a pergunta é, com a entrada do Collor, o cenário realmente mudou? Veja bem, nós tivemos, antes das convenções, tivemos várias pesquisas, né? Vários institutos foram publicados, inclusive pesquisas registradas junto ao tribunal. Ora, em todas elas, né, o Paulo Dantas aparece em primeiro, o Collor em segundo, o Rodrigo em terceiro e o Rui em quarto, antes das convenções. Vamos ter outra rodada de pesquisa agora, após a convenção, que terminou agora dia 5 de agosto. Começou dia 20 de julho, foi até o dia 5 de agosto. Ora, quem registrou. Né? Mas agora vai poder ter outras pesquisas registradas. Não, eu falo, no caso, a candidatura. Ah, sim. Não. As convenções já aconteceram. Apesar das convenções terem acontecido, mas os partidos têm até o dia 15 para ainda fazer uma mudança, um cara que é candidato. Então, alguém que queira desistir tem até... E ainda pode registrar candidato, porque ainda está dentro do prazo. Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte, nas primeiras pesquisas que nós tivemos, o Rodrigo sempre estava em primeiro, né? Mas foi logo no início do ano. E agora, por que esse quadro está dessa forma? Vamos poder analisar dessa seguinte forma. Porque o Paulo Dantas está em primeiro. Não é o Paulo Dantas, é o que ele representa. Paulo Dantas tem a máquina generosa do Estado, e é muito forte. Muito forte. Dos 102 prefeitos, a ampla maioria está com ele, certo? Vai ter o legado do governo do Renan Filho, que foi um governo de muitas realizações, isso respinga a favor dele. Sim. Tem apoio do Lula, que no Nordeste é muito forte, isso respinga a favor dele, e ele disse que é Lula, né? O MDB se Ele não ficou em cima do muro. Lula. Então, tudo isso convergiu a favor dele. Quando ele assumiu, todo dia tinha visibilidade, porque todo dia inaugurava uma obra, isso tinha grande destaque na grande mídia, nas redes sociais, então não tinha como hoje ele não estar em primeiro. E até o momento a campanha não começou e não teve nenhuma coisa desfavorável ao próprio atual governador. Né? A maioria dos deputados, dos estaduais federais já porque o Paulo Dantas não era tão conhecido, certo, né? Assim, mas, deputado, mas a estrutura que ele representa não é o Paulo propriamente dito. Não é a figura do Paulo, é a estrutura de que ele representa. E os caras não estão cometendo erros, como está cometendo o grupo do Rodrigo Cunha, que todo dia é um erro atrás do outro. Sim. Em política isso é mortal. Né? A grande sacada de pegar o Ronaldo Lessa, que foi 2 vezes governador, foi prefeito de Maceió. Sim. É um cara que ainda tem uma boa recepção aqui no eleitorado de Maceió, trouxe ele de vice, que vai dar um equilíbrio à chapa. Um jovem com um cara mais velho, e o Ronaldo é um cara bem quisto de Maceió, principalmente junto ao servidor do Estado. O histórico dele então, isso foi favorável. Aí, vamos lá. O Collor não tinha grupo político que o apoiasse, ele entendeu a sacada, que ninguém dizia que era Bolsonaro. O Bolsonaro, mesmo que não ganhe aqui do Lula, o Bolsonaro tem de 30% a 35% do eleitorado. Caramba. Fora aquele cara que já vota no Collor historicamente. Então, como ele não tem alternativa, e o Collor não ganharia para o Senado do Renan Filho, ele entendeu, com aquele vácuo de nem o Rui dizer que é Bolsonaro e nem o Rodrigo Cunha, ele entrou na onda do Bolsonaro,
O eleitorado bolsonaro entendeu isso e isso fez o Collor ir para segundo lugar. Na política é muito dinâmico. Você entende uma situação, capta aquela situação naquele momento, foi o que o Collor fez. Rodrigo Cunha, que estava no primeiro... O Rodrigo não tomou posição. Ora, como é que ele vai? Por União Brasil, Arthur Lira, que é o principal representante do Bolsonaro, e ele não disse que é Bolsonaro. Fica difícil. Aí fica em cima do muro. Quando você não toma posição, o eleitorado não vai entender. Foi e o que principalmente aconteceu com o Rodrigo. atual, né? Aí teve aquela desgaste, a Jó vai ser a vice, né? Passou um tempo todo naquela expectativa. Isso é um desgaste que o candidato sofre. Depois, ele não toma posição. Você quer Bolsonaro, não pode ser o Lula, porque o Lula já é o Paulo Dantas. O Collor assumiu a bandeira do Bolsonaro. Ele ficou em cima do muro. O Bolsonaro esteve aqui para inaugurar aqueles prédios. Ele não apareceu lá. Ora, tudo isso ele perdeu o terreno, o Rodrigo Cunha. E agora, para completar, o JHC, o partido JHC que ele preside, que é o PSB, não se coligou com o grupo do Rodrigo Cunha. Ele até lançou um candidato a senador, o Major aí do Bombeiro, para atrapalhar a vida do Davi, que é o candidato oficial do grupo, Davi no deputado. Então, tem muitas rachas dentro desse grupo, né? O fato do JHC querer eleger o irmão fez com que ele perdesse um aliado de primeira hora, o Davi Maia, perdeu o Francisco Salles, perdeu o Ronaldo Lessa. Então, o grupo está em turbulência, enquanto o grupo do Paulo Dantas está coeso. O grupo do Paulo Dantas cisca para dentro e o grupo de lá está ciscando para fora, meu amigo. Gostei da analogia. O Rui entrou muito depois, certo? E o erro capital do Rui foi na eleição de 2020 se aliar com o Renan Filho, e ele era o protagonista aqui da oposição. O que é que o Rui dizia? Naquela camisa branca lá do Renan senador, tem 14 processos. E depois, sem o público entender, porque ele não consultou o eleitorado dele, o formador da opinião, se aliou, e ali foi um tiro no pé. E fez o Renan, com o Rui, não ganhar a eleição com o Gaspar. O Renan Filho não se desgastou, o desgaste foi para o Rui. O Rui hoje tem um grupo político pequeno, que é com o Antônio Albuquerque, ele não tem uma base no interior, não terminou bem a gestão do segundo mandato, ficou ainda com um desgaste na capital. Então, logicamente, que ele aparece em quarto lugar. O Rodrigo ainda está em terceiro pela estrutura que o Rodrigo tem. Quer queira ou quer não, até principalmente ainda estava com o JHC, ele tem o Arthur Lira, tem hoje Arapiraca, o prefeito Luciano Barbosa. Né? Ele é de Arapiraca, isso conta, o povo eleitorado de Arapiraca é barrista. Tudo isso soma a favor. Agora, evidentemente que a gente precisa agora aguardar as pesquisas pós-convenções e a campanha. A campanha faz uma grande diferença. O Davi, na eleição de 2020, Davi Davino, quando foi candidato a prefeito, começou com 4%, mas contratou uma equipe de marketing inteligente, fez uma campanha muito inteligente nas redes sociais e no guia eleitoral. O Davi quase que ia para o segundo turno, teve 97 mil votos. Por pouco não tirou da jogada ou o JHC ou o Alfredo. Foi. Isso foi feito o quê? No decorrer da campanha. Então, quando a campanha começar, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Não é verdade? E esses apoios, no caso tipo do Arthur Lira, vai fazer a diferença durante a campanha, né? Não tenha dúvida. Ele tem uma estrutura muito grande no interior, principalmente isso vai fazer uma grande diferença. A estrutura dele bate. E eu também soube que trouxeram um cara muito competente, que parece, foi até o cara que cuidou da campanha do João Dória, quando ele ganhou no primeiro turno a eleição para prefeito de 2016 em São Paulo, que vai ser o cara que vai cuidar da campanha do Davi. E se os caras não tiverem candidatos, se o Rui Palmeira não apresentar candidato, e o Collor parece que não vai ter candidato ao Senado, ficar o Renan Filho e o Davi no tete-a-tete, tenha certeza que em Maceió a eleição vai ser polarizada, o Davi vai crescer, perde a eleição para o Renan Filho, por causa do interior. Mas pode dar a ganhar a eleição em Maceió do Renan Filho, o Davi Davino, se for ele contra o Renan. Agora, se os caras dividirem muito, logicamente que não. Quem poderá ser o terceiro, no caso, para o Senado? Não, o Collor não vai lançar candidato. Sim. Vai fazer uma aliança branca para que o Davi se dê bem. O Rui está nessa dúvida e não tem um nome de expressão para ser Senado. O candidato do PSOL não vai ter também força política, que é o Mário Agri. Então, vai ser entre o próprio hoje, Renan, o Renan e o Davi. Deve ficar nisso aí. Aí você já poderia fazer uma pergunta. O Renan Filho já é senador? Não. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Porque assim, há quem diga que Renan, até porque ele fez um governo aí bem avaliado, já está ganho. Não, eleição não é assim. Vamos voltar para 2006.
O Ronaldo Lessa já estava eleito. A pesquisa dava 70% para o Ronaldo, 60% para o Ronaldo, 18% para o Tomás Nodô, 10% para o Galba Novaes, o atual deputado. Como o Ronaldo já achou que estava ganho, foi para casa dormir. Né? Foi. Ficar lá em berço esplêndido. Até porque o Collor começou governador. a observar pesquisas que tinha ainda um grande vazio ali, tinha um vácuo grande. O Collor, em 28 dias, ganhou a eleição do Ronaldo. Quando o Ronaldo tomou pé, não tinha mais como reverter o quadro. Tudo bem, foi eleição de menos de 5% da diferença do Collor, mas em 28 dias... Mas virou. Virou e outra campanha, tudo pode acontecer. Não subestima o adversário. Né? O Flávio Marcílio foi, não sei quantas vezes, deputado federal pelo Ceará, foi presidente da Câmara, teve 8 a 7 mandatos consecutivos de deputado federal, toda eleição estava ganho. Toda eleição estava ganho. Mas como ele passou muitos anos em Brasília, a família dele praticamente morava em Brasília. Né? Constituiu a família, netos, os genros, tudo morando em Brasília. Mas sempre votaram no Ceará. Sim. Né? Era tradição, no dia da eleição, pegar um voo e ir lá para Fortaleza votar. A filha dele chamou o marido e disse, olha, vamos fazer essa viagem, o papai sempre já está ganho, e não viajaram. O Flávio Marcílio perdeu por 2 votos e não foi eleito na última, porque ele foi candidato. Então, tem essas questões que a gente tem que ter muito cuidado, não subestima o adversário, certo? O eleitorado, cada eleição, Jael, está deixando muito para o final da eleição, certo? Deixa muito para decidir no final da eleição. Quando vem os debates, vem a campanha propriamente dita, um candidato tentando desconstruir o outro. Você sabe o que acontece isso? Ah, com certeza. Né? A Marina estava em primeiro naquela pesquisa, Dilma, Marina Aécio. Sim. Era um perigo a Marina ir para o segundo turno com a Dilma. O que aconteceu? O PT fez um trabalho de desconstrução e a Marina saiu do páreo. Saiu com força. Saiu com força. Então, tudo isso a gente tem que considerar numa eleição. Partindo desse princípio, no caso do governo do Estado, apesar de toda essa potência, que é um fato, né, para Paulo Dantas, a máquina do governo, tudo a favor dele, dependendo do cenário, pode ser que ainda, tipo, um Rui Palmeira cresça e vá para o segundo turno? Tudo pode acontecer, porque a eleição ainda está muito definida. Agora, a oposição vem perdendo a eleição, a cada eleição que passa, pela incompetência. Na eleição de 2018, a oposição não teve candidato à altura. O governador ganhou a passos largos, o Renan Filho, porque não teve candidato. O candidato que disputou com ele foi Pito de Luna, inexpressivo. Ninguém conhece. Né? Porque os caras não tiveram a capacidade. Todo mundo criou a expectativa que o Rui Palmeira era candidato. Mesmo que perdesse, mas seria uma disputa bem diferente. O Rui Palmeira, era outro papo. Dava uma possibilidade do eleitorado ter alguma coisa de escolha. Mas aí ficou o Renan Filho sem ninguém. Foi por aclamação. É fogo. Né? Parecido com isso foi na primeira eleição de Rui Palmeira? A primeira eleição do Rui Palmeira em 2012, né, ele se lançou candidato contra o Ronaldo. O Ronaldo teve um grande problema, que passou a campanha toda dizendo que ele estava inelegível. Faltando 3, 4 dias para acontecer a eleição, o Ronaldo foi defenestrado. O Tribunal Superior Eleitoral, não, STF, né, cassou a candidatura do Ronaldo. Então, não tinha mais Ronaldo, que era o candidato. O único. O único que também se desgastou muito durante a campanha, porque eu dizia, o Ronaldo é candidato, mas se ganhar não leva, porque está inelegível. Isso pesou muito mal contra o Ronaldo e favoreceu muito o Rui. Aí ele usou aquela campanha que foi muito interessante, o cara é novo, o cara é bom. O cara é bom, o cara é bom. O cara é bom, o Ronaldo o tempo inteiro nos tribunais tentando ser candidato, e tudo isso foi perdendo o terreno, foi perdendo a intenção de voto. E já no final, ele não pôde ser candidato, então ali foi uma eleição tranquila. Favoritismo total. Para o Rui. Idem segundo Na mandato. outra eleição, era um candidato forte, que era o Cícero Almeida, que teve um passado de 2 grandes gestões como prefeito de Maceió, de muitas realizações do Cícero Almeida, era o candidato dos Calheiros, né? Mas o que aconteceu? O Cícero foi para o partido que ele não estava à vontade, porque ele foi importado para o MDB, ele não era do MDB, ele não foi o Cícero que todo mundo conhece que ele era. Né? O que aconteceu? Quando a campanha iniciou e o Cícero não apresentou a mesma performance das outras campanhas e as intenções de voto já davam favorável ao Rui, a família Calheiros tirou o time de campo. E já no primeiro turno, o Cícero Almeida ficou a ver navio. E mesmo assim, com toda essa dificuldade, faltou dinheiro para pagar, o povo pegava na bandeira do Cícero. Né? O Cícero foi completamente
abandonado naquela eleição. É tanto que mudaram o marqueteiro, né? Mas mesmo assim ele ainda foi com duras penas para o segundo turno, contra o próprio Rui. E foi aí que surgiu o próprio JHC naquela eleição, que quase tinha mais votos do que o Cícero Almeida. É tanto que naquela eleição foi, mesmo perdendo, ficando em terceiro o JHC, ali ele já se credenciou para a eleição seguinte, Marcelo, quando ele foi eleito prefeito na eleição de 2020. boa. Marcelo, o perfil do eleitor ao longo do tempo, pelos seus acompanhamentos, ele tem mudado? Ele tem estado mais consciente? Ou você acha que melhorou ou piorou? Olha, se a gente analisar um pouco a história, a gente tem cada vez mais uma Assembleia ruim, uma Câmara ruim. A gente tinha uma Câmara em 82 com nomes interessantes, a própria Assembleia de 82, mas hoje a gente está tendo uma casa de Mário Guimarães, que é a Câmara e a Assembleia de Tavares de Baixo, cada vez mais conservadora. Né? E o eleitorado está ficando muito indignado, é mensalão, é petrolão. O que é que ele faz? Em vez dele votar, porque tem boas opções, ele se abstém, ele não vai votar, ele vota nulo, ele vota branco. Isso compromete o processo. Né? Então, isso é um fato. Se você analisar, eu fiz um trabalho agora de pegar nessas últimas eleições, cada eleição aumenta o número de votos branco e nulo. Cada eleição aumenta as pessoas que deixam de votar. Porque se você não votar, a multa é de R$3. Né? Então, muitas vezes o cara não vai. Então, por conta de R$3, a pessoa não vai. Tu votaria ou não por conta de R$3? Não vai, né? Aí, geralmente, é um eleitor que tem um nível de consciência, mas está indignado. Aí, política é tudo igual. Não todo mundo é igual. Os 5 dedos são diferentes. Então, tem gente que merece um crédito. O que está acontecendo, pelo menos está declarado, muita gente fala isso abertamente, que vai votar em A exatamente para tirar o B, ou vai votar, em outras palavras, vai votar no Lula somente para tirar Bolsonaro, mesmo sem concordar com Lula. E outros vão votar em Bolsonaro somente para tirar o Lula. Se a gente voltar para a eleição de 2018, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, aquele eleitorado não era do Bolsonaro. Tinha um eleitorado que era bolsonarista, mas aquela turma que votava sempre no PSDB contra o PT, que votou no Geraldo Alckmin, que votou no Aécio, que votou no Serra, aquela eleitorado ali que era anti-PT, né, o pessoal que era PSDB, que sempre polarizou com o PT, todo ele naquela eleição de 2018 canalizou para o Bolsonaro. Aqueles 57 milhões, eita, não é o eleitorado bolsonarista, não. Ali tem aquela pessoa que votou no antipetismo. E uma das coisas que ajudou muito o Bolsonaro foi o antipetismo, quando ele virou presidente. Aí veio a facada, os escândalos do petrolão, tudo isso favoreceu a candidatura do Bolsonaro. Há quem diga apesar dele ter 7 mandatos, mas passou a ideia de que é o novo na política, que não era, tudo isso favoreceu. Lógico que não é. Há quem diga que o Bolsonaro só ganhou por conta da facada, procede? Não. Aquilo ajudou, não tenha dúvida. Né? Mas o Bolsonaro ganhou pelo antipetismo, pelo desgaste que o PT sofreu. Na eleição de 2014, o PT não fez um prefeito. Na eleição de 2016, em nenhuma capital o PT fez um prefeito. Veja o nível de desgaste que estava o PT. Né? Porque veio todo aquele escândalo, petrolão, mensalão, papapau, e isso refletiu. Você vê que quando a Dilma ganhou a eleição do Aécio, estava iniciando a questão do petrolão. Foi ali, estava no início. Imagina se já tivesse estourado aquela bomba. A Dilma era muito improvável que ganhasse aquela eleição, que até se discute, né? Aquela eleição que, quando abriram as urnas, esperaram o Acre. Você lembra que tem todo esse histórico aí naquela eleição. Sem querer te comprometer, mas, na sua visão, quem será o presidente do Brasil em 2023? Eleição indefinida, eleição polarizada. A terceira via não vai existir, vai, mas não vai ter votos. Quem é a terceira via? Ciro Gomes não chega a 2 dígitos. Né? A Simone Tebet, uma desconhecida no Brasil, não passa de 2%, 3%. Os outros não chegam a 1%. Então, como a terceira via, que era bem interessante que tivesse, não, aí vai polarizar entre o Bolsonaro e Lula, com esse pacote de bondade do Bolsonaro, que era de R$400, passou para 600, auxílio emergencial, o caminhoneiro vai ganhar 1.000, o taxista vai ganhar 300 a 400, deu uma queda na gasolina, diminuiu a energia, tudo isso é um pacote de bondade que vai favorecer o Bolsonaro, e eu acho que ele vai se aproximar, tanto que as pesquisas já estão dizendo isso, que ele está diminuindo a rejeição que ele tem, né, e está se aproximando do Lula. Agora, é uma eleição que pode ter só um turno. Se não tem um terceiro candidato forte, polariza entre os dois, funila entre os dois, se um tiver 50 mais um, ganha no primeiro turno, ou um ou outro. É diferente da eleição daqui.
que temos 4 candidatos em potencial e, consequentemente, não tem como ser um turno só. É uma eleição de 2 turnos aqui para o governo de Alagoas. Indiscutivelmente, Ciro Gomes é muito inteligente. Isso aí, Muito assim, preparado. muito preparado. Se perde pela boca. E assim, eu acho que o time dele, né, já passou, meio que ele É, perdeu. já Mas perdeu mesmo muitas assim, eleições. nos debates que começam, daqui a pouco começa, o que você acha que vai acontecer? Poderá acontecer uma mudança em decorrência dos debates? Os debates ajudam muito, mas um problema que vai pesar contra o Ciro é que ele tem um tempo muito pequeno no guia eleitoral. O PDT não conseguiu fazer aliança com ninguém. O PDT é tanto que a vice dele é a vice-prefeita de Salvador, do próprio PDT. A vice dele é a vice-prefeita de Salvador. O PDT está fazendo puro sangue, não tem outros partidos que eles somaram para ter um tempo no guia eleitoral que, por mais que você diga que a TV perdeu muito, o rádio, mas ainda tem uma força muito grande. Né? E você pega aquele programa que saiu no rádio e TV, joga nas redes sociais, tudo isso vai pesar que ele não vai ter esse tempo, um tempo muito restrito no guia eleitoral. Agora, no debate é muito bom. Agora, o debate que prevalece mais é sempre no segundo turno, que é um contra o outro. Um debate que você bota... Teve agora debate pela Bandeirantes. Lá em São Paulo tinha 6 candidatos debatendo. Lula e Bolsonaro não vão, pelo visto. Em todas as vezes, né, Bolsonaro e Lula, que um candidato está bem na frente do outro, ele não participa do debate, porque ele vai ser sempre o que todo mundo vai bater nele. Né? No caso do Bolsonaro, como presidente... O debate agora no dia 5 de agosto não. Agora, bem próximo, dia 25 de agosto, se não me engano, vai ter o primeiro debate da Band. A nível nacional, a Band, mais o UOL, a Folha e tal, todos eles foram convidados. Até agora ninguém disse que não ia, mas temos que aguardar. Acredito que nos debates... Agora, caso a gente venha ter um segundo turno, vai ser um debate, vai pegar fogo. Não, o Lula contra o Bolsonaro vai ser um debate que vai parar o país, a audiência vai estourar, eu não tenho dúvida disso. É verdade. Aí vai ser o duelo aí bem caloroso mesmo, bem né? Bem caloroso. Com o início da campanha, há uma probabilidade muito grande de que, joguem tudo na vitrine, né? No caso, tudo que aconteceu no PT, a prisão do Lula, tudo vá para a vitrine, sendo exposta por Bolsonaro, e também todo o PT vai jogar tudo. Isso da questão da pandemia, da questão da vacina, que Bolsonaro... vai dizer que é genocida. Cada um vai pegar aquilo que desgasta o outro. Isso é normal. Um tentando desconstruir o outro. Isso faz parte da campanha. Quem é que tem mais elementos para ser desconstruído, Lula ou Bolsonaro? Que tiver mais inteligência de marketing. Isso faz a grande diferença. Boa. Entendeu? Quem faz... Você vê, o Cícero Almeida foi um puta do prefeito. Fez tantos viadutos, fez rodovia, fez a Márcio Canuto e não sei o que, fez tudo. Mas na hora da eleição contra o Rui Palmeira, que fez bem menos do que ele não soube vender isso. Quando foi tentar vender isso, os caras ainda fizeram um meme. Né? Foi o Cícero que fez, o Cristo Redentor, tá lembrado daqueles memes todinhos? Lembro. Ainda levaram na negociação. O cara fez demais. O Rui Palmeira não fez 20% que o Cícero Almeida fez como prefeito, mas passou a ideia que foi um grande realizador. E o Cícero Almeida não. Mudou até de marqueteiro no segundo turno. Quando foi tentar vender isso, ainda virou meme, disse que o Cristo Redentor foi... Não está lembrado? Eu lembro. O Cícero que fez. Até a praia. Se for o Cícero que fez a praia. Exatamente. Então, ali ele se perdeu e quando você se perde, não consegue mais reverter o quadro. Então, Marcelo, fica claro para o eleitor também que essa estrutura de marketing, esse trabalho de marketing tem um peso muito grande. Muito importante, né? É como eu disse, o João Dória era um mero desconhecido, lógico que ele teve o apoio do governador da época, Geraldo Alckmin, que era muito forte, o PSDB reinou por muitos anos, tanto na Prefeitura de São Paulo como no governo do Estado. O PT nunca foi governo do Estado, tem uma possibilidade agora com a Haddad, mas nunca foi... Em 82, o Lula foi candidato a governador de São Paulo, perdeu, então sempre foi os PSDB, era Franco Montoro, Mário Covas, Geraldo Alckmin, que foi uma dinastia, né, Serra, toda essa turma aí que mandou no PSDB. E pode até agora o Rodrigo Garcia, o atual governador, chegar no segundo turno. Fica ele e o Haddad, porque o menino lá que está em segundo está empatado tecnicamente com ele. O ministro do Bolsonaro, que está em segundo, o Tarcísio de Freitas. Mas, como o cara é muito forte no interior, o Rodrigo Garcia, pode ser que ele passe o Tarcísio e vá com o Haddad. Caramba. Né? E no segundo turno, a nova eleição. Aí vem aquela turma que vota no Bolsonaro, que é anti-PT, vai carregar no Rodrigo Garcia e ele pode ganhar a eleição e o PSDB continuar no poder. Então, naquela eleição de 2016, o João Dória era um mero desconhecido, era um cara que nunca tinha sido nada. Tudo bem que ele foi apoiado pelo governador,
Mas ele botou um cara que fez o trabalho dele muito competente, o cara Não, ganhou no João primeiro Dória turno. é PhD em marketing, né? Ele botou um cara que trabalhou o marketing dele, ele ganhou no primeiro turno. Foi a primeira eleição em São Paulo para prefeito que alguém ganha no primeiro turno, que ninguém até aquele momento não tinha ganho. E o João Dória ganhou a eleição. Então, o cara vai entender o comportamento do eleitor. O Paulo Maluf foi repaginado pelo Duda Mendonça, quando ele ganhou aquela eleição para prefeito em São Paulo, depois ainda fez o Celso Pita prefeito, a continuação dele. Tudo foi Maluf que fez, lembra da campanha? Então, né? o Maluf Duda que Mendonça fez isso, repaginou. O Lula, antigamente, quando as primeiras eleições, era aquela barbona grande, aquele terno, depois do terno Armani, barba bem feita, tudo isso é marketing. Tudo isso é alguém que pensa pelo cara, não é o cara muitas vezes. Né? Antes da gente voltar aqui para Alagoas, que a gente vai falar um pouquinho sobre os 4 candidatos, pelo menos os principais, e depois descer para as proporcionais também, deputado federal, estadual, voltando ainda no cenário nacional. Alckmin como vice do Lula, como é que explica isso? Olha, se o Lula ganhar, ele vai ter uma sobrevida, né? O Alckmin. Sim. Mas se o Lula perder, o Alckmin se enterra politicamente. Porque, historicamente, o PSDB sempre foi o quê? Anti-PT. Né? Se você vê vários vídeos do Geraldo Alckmin, ele bate sem dó e sem piedade no Lula. Né? Ele diz, essa patota do PD, essa quadrilha. Por mais que você... Volta à cena do crime. Volta à cena do crime. Então, eu acho que aí ele perde muito aquele eleitorado que ele tinha. O Geraldo era um cara... O Geraldo era muito respeitoso, foi 4 vezes governador, certo? E tenha certeza, se o Lula ganhar, muito bem, ele vira vice-presidente. Sim, né? É sobrevida. O Rodrigo Garcia pode até ganhar uma eleição lá em São Paulo, tudo pode acontecer, mas se o Lula perde, o Rodrigo, aliás, o Alckmin se enterra de vez. É porque até o discurso dele E se ele fosse candidato ao governo, era um fortíssimo candidato. Né? Nas primeiras pesquisas, ele estava numa situação muito favorável ao Haddad, ao Rodrigo Garcia, que podia ser o candidato do João Dória, do Márcio França, que era o candidato, que agora vai ser candidato ao Senado, a mulher dele é a vice do Haddad. O ninho dos tucanos foi desfeito de vez? Porque parece que agora... Esfacelou, né? Completamente. O Serra, problema agora de saúde. Sério? Né? O Aécio, deputado federal, com muita dificuldade na eleição passada, ganhou, né? Porque esse praticamente foi candidato federal para manter a imunidade, com o perigo de ser preso. Se enterrou. O Geraldo Alckmin perde muito no eleitorado de São Paulo por ser vice do Lula, né? Pelo histórico que ele tem. Né? Não. Então, o PSDB ele caiu de uma forma... Aqui em Alagoas, o PSDB praticamente não existe mais. Não existe mais. Foi, como diz o ninho, foi desfeito de Até vez. O senador que tinha foi para o União Brasil, que é o Rodrigo Cunha. Ficou lá só o Pedro Vilela, que virou deputado, porque o JHC virou prefeito. Ele teve 37 mil votos. Né? Se ele tivesse na coligação do governador Renan Filho, ele era o 4º, porque o primeiro suplente foi o Ronaldo, com 56, depois veio o Carimbó com 53, ele estava lá embaixo, não tinha nem chance de ser deputado. Ainda no cenário nacional, eu tocarei num assunto que é um motivo de polêmica, que é essa história da urna eletrônica. Urna eletrônica, não eletrônica, é confiável, não é, e tem aquela equipe que defende, outra que não, e aí tem o STF no meio, que fica nesse negócio aí. O problema é que o STF tomou partido, né? E quem julga não pode tomar partido, né? Eu questiono muito como chegam lá para se tornar ministro do STF. Eu acho que a forma que se torna ministro é complicado, né? Porque é uma indicação política. Não estou dizendo que o cara não tem capacidade, não tem conhecimento jurídico, não é isso. Mas não tem sentido, né? Imagina se eu... Então, o Fachin foi da época do PT, o outro foi da época do PT, né? O outro foi da época do Collor, então é muito complicado. Advogou para o PT. Então, eu acho que já começa errado a partir do momento da escolha do ministro do STF. Devia ser por outro caminho. Sim, devia ser juiz de carreira. Sim. Teria que ter outra situação. Porque, como você não fica muito difícil você analisar, julgar uma pessoa que indicou você. Sim, então, eu já começo a questionar por aí. Dúvida. Mas a urna eletrônica, eu acho que ela é correta. Agora, pode, se o homem ter a capacidade de manipular. Os caras não manipulam o dinheiro que tem no banco lá, os hackers, por que não pode na urna eletrônica? Bolsonaro... Apesar de que ela não é ligada à internet. Né? Mas o problema não é na urna em si. É quando isso vai para ser alimentado lá, Sim. na central onde faz isso. Aí pode acontecer. Eu sou favorável que tenha a urna eletrônica e podia ter o impresso. Porque num questionamento, então vamos aqui contar, se você tem dúvida. Por que não? Sim.
Né? O Bolsonaro é um defensor, hoje ele levanta essa bandeira, mas ele foi eleito várias vezes. Ele foi eleito várias vezes, os filhos dele foram eleitos várias vezes com a urna eletrônica. Agora, ele está colocando isso, né, está colocando essa situação, porque se ele perder, ele vai dizer que foi em virtude disso. Mas será que foi? Porque quando ele ganhou? Porque ele não questionou. Não é verdade? E quantas vezes ele foi deputado federal? 7. Ele afirma que tem um inquérito, que tem uma prova recente, ou de últimas eleições, onde tem ali algumas comprovações. Ele se baseia agora, nisso. por que o eleitorado começa a questionar a questão da urna? Por uma situação, por exemplo, que o Lula foi condenado em várias instâncias, e numa canetada do Fachin, que é uma pessoa que foi ligada ao PT, desfaz tudo isso e o cara passa a ser elegível candidato. Então, tudo isso dá margem para que todo mundo faça esse tipo de questionamento. A situação do eleitor está complicada também, né? Para ele fazer juízo de valor dessa história toda, com esse cenário tão nebuloso, com tantos dados... É por isso que os votos nulos, brancos e abstenção é muito grande. Olha, eu fiz um trabalho, Jaelson, que os brancos, nulos e abstenção é quem ganha toda a eleição. O governador aqui não ganhou, quem ganhou foi os brancos, nulos e a abstenção. Caramba. Ele ganha sem ter mais votos do que a abstenção, os brancos e nulos. Mas, independente se ninguém votar, alguém, mesmo que você tenha 3, 4 votos, ganha a eleição. Né? Então, não é você se abstendo, se você vota branco e nulo, que o quadro não vai mudar. Vai você procurar alguém que, de repente, lhe represente. Todo mundo não é igual. Você tem políticos que têm uma coerência, uma seriedade. Tem. Né? No passado, a gente teve um cara aqui que teve apenas um mandato de deputado, um homem de bem, íntegro, foi prefeito de Maceió, chamado Dildo Simões. Dildo Simões. Foi candidato à reeleição a deputado, o cara não faltou uma sessão da Assembleia, não tem uma mancha contra o cara, não foi eleito. Não foi então, eleito. O povo não reclame. Eu conversei com ele, encontrei com ele no supermercado uma vez, e a pergunta que eu fiz de bate-pronto foi: Dilton, por que você não volta para a política, você saiu e tal? E ele me deu uma resposta tão interessante, ele disse: Jaelson, como eu ser candidato, se no mandato você tem recebível X e para se eleger você tem que gastar 3x? Sim, exatamente. Essa foi uma coisa que eu nunca esqueci. Então, assim, o investimento ele é maior do que o retorno, e como é que explica isso? Entendeu? E outra coisa, é capitanias hereditárias aqui, é de pai para filho. Né? Sai o avô, deixa o filho, do filho deixa o neto. É assim que tem famílias que mandam nessa estrutura de poder do nosso Estado, você sabe disso. Né? Todo ano me pergunto nas entrevistas que eu dou nas rádios, na TV, vai haver grande renovação? Eu digo, não, vai ser de pai para filho. Muda os nomes, mas não muda as práticas. Qual é a diferença? Nenhuma. Porque o cara já aprendeu, né? Sim, não muda as práticas. Né? O Dudu Ronaldo virou deputado estadual, deixou a irmã dele vereadora. Sim, né? E estou dizendo isso um exemplo como o outros. O prefeito é filho de político, Sim, o que foi é filho também. É verdade. Né? O pai tem um mandato de deputado, o filho é vereador, e é assim que funciona. A gente está no estado de Alagoas. Isso. Voltando agora, muito bom. Alagoas, governador. A questão econômica, a grana para gastar, o tanto de investimento, a cota dos partidos, isso influencia, vai influenciar muito? Mas não tenha dúvida, essa vai ser uma das eleições mais caras, não tenha dúvida disso. Certo? Cada eleição está ficando mais cara, principalmente as eleições proporcionais. Por quê? Como o eleitorado está muito descrente e uma grande parcela dos candidatos não tem um trabalho correto, é um trabalho de assistencialismo, disso, aquilo, outro, então a campanha fica mais cara. Né? Aquela história dos cadastros, dos votos trabalhados, comprados, que há um dia atrás era R$30, hoje o voto está custando 150. Então, cada eleição mais está ficando mais inflacionada. Quanto é que está custando? 150, 100, que já foi 30. Então, a eleição está ficando mais inflacionada. Certo? É assim que funciona. Se pensar diferente, não entre não, porque, como diz, né, é jogo bruto e só vai quem tem estômago. Quem tem estômago. Realmente, assim, a política, para quem exerce ela na prática mesmo, é quem tem que ter estômago mesmo. Marcelo, o advento ou o crescimento da tecnologia, o digital, não é? Hoje com as redes sociais e pelo histórico, né, que você também conhece, vem acompanhando aí, desde a eleição da sua mãe, quando você elegeu lá nos anos 70 e tal, as redes sociais, ela tem tido um papel relevante, e até que ponto isso vai interferir no caso de 2022? A rede social é tão poderosa que
o Bolsonaro não tinha tempo nenhum na TV, na eleição de 2018, se elegeu presidente com as redes sociais. Então, cada vez mais, as redes sociais é muito poderosa. Né? A gente não tinha antigamente isso aqui. Com certeza, né? com certeza. Você tinha as rádios tradicionais, rádio AM, não sei o quê. Isso é uma... A gente tá, agora, muitas pessoas estão nos assistindo. Só tinha né? Instagram, opções. Face, e tudo isso. As redes sociais são poderosas e vai ser um instrumento poderosíssimo nessas eleições. Né? Quem não entender isso vai ficar fora do processo. Até os mais antigos estão tudo entrando nessa, porque senão vai ficar fora. Grande verdade. Está aqui o estúdio do Destravo, estamos aqui com o TheCast, e aqui, por exemplo, no passado, quem imaginava, eu mesmo, quem imaginava de estar aqui, a gente está transmitindo ao vivo, chegando, tendo acesso a tanta gente aqui, com a informação que a gente está levando. Alguns candidatos, alguns nomes da política fazem, inclusive, programas aqui. E a rede social, um grande papel dela é que ela democratizou. Também. Né? Todo mundo tem acesso, você pode postar sua foto, você pode ter opinião. Quem tem acesso à grande mídia? Por que a raiva da grande mídia das redes sociais? Porque ela perdeu muito. Né? O impresso praticamente desapareceu. Qual era a tiragem da Folha de São Paulo? Qual era a tiragem da Veja? Afe Maria. Né? A Veja, quando saiu a manchete em eleições, era mortal. Decidia eleições. Quanto a Globo perdeu de audiência? Né? Com as redes sociais. Então, lógico que é um calo na mídia tradicional. As redes sociais, não tenho dúvida disso. Imagino. Tanto que esse embate, né, no caso da Globo com o Bolsonaro, se fortalece cada vez mais. Tanto que eles querem regularizar isso, quer inibir, né? Porque quantas pessoas surgiram com as redes sociais? Gente que você nem conhecia, que não tinha nunca acesso à rádio, à TV, e os caras montaram sua estrutura como você tem aqui, né? E, de repente, hoje tem não sei quantos seguidores no YouTube, no Instagram, você sabe muito bem disso. É verdade. E na proporcional, vamos lá, Alagoas, como sempre, tem inúmeros candidatos. Eu confesso que eu ia até pesquisar quantos tinham aí já registrado candidatura para federal e para estadual, e não fiz. A gente só vai ter isso quando, no dia 15, 16, até o dia 15, quando entregarem as atas, aí vai ter exatamente o número correto de cada partido. Há uma diferença muito grande nessa eleição para outras eleições de proporcionais para deputado estadual e federal. Sim. Já a partir da eleição de 2020, a eleição para vereador, já não tínhamos coligações. Nessa eleição também, para deputado estadual e federal, não tem coligação. Cada partido monta a sua chapa. E ainda tem um agravante que vai dificultar com a reforma eleitoral que nós tivemos. Qual é o agravante? Que hoje, por exemplo, para deputado federal, cada partido só pode lançar 10 candidatos. É 9 o número de vaga mais um. Então, cada partido só pode lançar 10. Deputado estadual, quantas vagas são aqui em Alagoas? 27. Cada partido só pode lançar 28. 27 mais um. Então, além de não ter coligação, vai ter a limitação de candidato. Então, você tem que montar uma chapa de gente que tem voto, porque senão vai ter a dificuldade de ter o quociente eleitoral. Por exemplo, para você eleger um partido, eleger um deputado estadual, ele tem que ter, baseado na eleição de 2018, 56 mil votos. Para ele eleger um deputado federal, ele tem que ter 170 mil votos. Aí tem uma outra possibilidade que ameniza, que é a sobra de vagas. Se um partido não atingir os 170 mil para federal, mas atingir 135 mil, ele vai brigar pelas sobras de vaga para aquelas vagas que o partido não consegue ganhar diretamente. Não tem a coligação, mas o partido arrasta. Aí ele, com as sobras de vaga, ele tem possibilidades. Então, vamos fazer aqui uma conjectura, né? Dentro dos partidos. Por exemplo, o MDB. Né? Sim. O MDB tem 4 candidatos em potencial. Temos o Isnaldo Bulhões, que tem mandato, o Severino Pessoa, o ex-ministro, que foi secretário Maurício Quintela, e tem o Rafael Brito, o tio Rafa, que foi recentemente secretário da Educação e dos Comércios do Estado. Sim. Genro do Otávio, que é o presidente do tribunal. Isso faz uma grande diferença. Né? Sim. E ele tem uma máquina grande, que é a Secretaria da Educação, e é poder. Vamos lá. Ali deve fazer 2. Né? O Isnaldinho, que é o candidato oficial do MDB dos Calheiros, é o líder na Câmara do MDB, né? É interesse dos Calheiros a eleição dele. Além de mais a região dele, de Santana, a irmã dela é prefeito, então o Isnaldinho, eu acredito que esse está eleito. Aí tem uma segunda vaga. Aí vai brigar aí o Severino Pessoa, que é de Arapiraca, com mandato, Maurício Quintela e o tio Rafa. Vamos brigar pela segunda vaga.
No União Brasil, o candidato mais forte, vai Que ser o o mais Rafa- votado de Maceió. Anota aí, Marcelo de Melo Baixo em primeira mão. Alfredo Gaspar. Alfredo Vai Gaspar ser o de deputado Mendonça. federal mais votado de Maceió. E no União Brasil, o mais votado. O União Brasil, com a saída do João Caldas, que somaria bastante, né? Aí ficou os três de maior representação. O Alfredo, o Márcio Beltrão, que foi prefeito de Penedo, que é irmão do prefeito de Cururipe, o Marcelo Beltrão, da família Beltrão, e tem um menino lá da Laje, que é o Rodrigo Valência, que está muito bem cotado, uma estrutura boa de campanha. Ali, certeza, é o Alfredo. A segunda vaga, caso faça, é o Márcio. A verba de campanha do União Brasil é considerável. É considerado porque foi o PSL, né, junto com o Democrata. Aí fez a fusão e eles tinham... Porque o fundo eleitoral, o fundo partidário, se baseia pela quantidade de deputados que tem o partido. E o PSL e o PT, na eleição passada, foi que fizeram foi a maior bancada. Um tinha mais de 50 e o outro próximo de 50. Então, foi que tiveram o maior fundo eleitoral. Voltando para o MDB, você falou aí na possibilidade, no caso aí o ex-ministro Maurício Quintela possivelmente não entra? Vai brigar pela segunda vaga, mas a primeira eu acho que é do Isnaldinho. Não tenho nenhuma dúvida disso. Quer queira ou quer não, o Maurício, quando deixou o ministério, foi candidato ao Senado. Sim. Teve uma excelente votação, perdeu por menos de 5% do Renan Calheiros, que foi a segunda vaga, porque a primeira foi do Rodrigo Cunha. Ele ficou sem ser deputado, virou secretário. Então, ele perde as bases que ele tinha ao longo do período que ele foi deputado. Porque quando ele não foi candidato a deputado federal, aquelas bases que ele tinha foram ocupadas por outro. Sim. Então, ele tem que reconstruir isso aí. Então, não vai ser fácil para ele. Mas, por ter sido ministro, foi secretário atualmente, ele está na disputa. Mas ali é Rinaldinho e eles três brigando pela segunda vaga. Quem? O tio Rafa, o Rafael Brito, foi secretário da Educação, o Severino, que é de Arapiraca, que tem muita grana, os irmão dele é um dos caras mais ricos do estado, Celso Pessoa, né? Que gastaram muito na eleição passada. Se gastaram o que eles gastaram na outra eleição, ele teve 70 mil votos. É um forte candidato. Lógico. No União, é o Alfredo. Se tiver uma segunda vaga, hoje seria o Márcio. O Alfredo mesmo com o Rodrigo Cunha, estando... Sim, mas ele está fazendo a eleição um pouco à parte, né? Entendi. A eleição proporcional, ela desatrela da eleição majoritária. E Alfredo levanta a bandeira... E ele tem um voto próprio dele, né? Ele teve muita visibilidade, como foi secretário de Segurança. Quando foi prefeito, criou visibilidade, foi para o segundo turno, né? Teve uma votação boa, e isso faz a diferença. Certo? Na federação, o nome mais forte é o Paulão, porque ali tinha... o Federação? Federação, porque, como não tem coligação, na nova reforma, eles permitiram ter a federação que partisse se junto durante 4 anos. É uma coligação mais longa. Se juntou o PT, se juntou o PV e se juntou o PCdoB. Fizeram uma federação que é a nível nacional. E Sim. durante 4... Mas aqui em Alagoas, nessa federação, tem além do Paulão, quem tem? Tinha o Sérgio Toledo, que desistiu por problemas particulares da família. Saúde. Aí entrou, pegando parte das bases dele, o Luciano Amaral, que é o candidato do presidente da Assembleia, Marcelo Vitor. O pai dele já foi deputado, o Antônio Amaral, ele ainda é primo do Luiz Dantas, aliás, é primo do Paulo Dantas, o governador. Sim. Então, o Luciano ele vai ter uma situação ali, né? Tem o Eduardo Canuto. Ali, eu acho que faz o nome mais provável é o Paulão, que teve na última eleição 60 mil votos. E você tem que lembrar que o Lula é candidato nessa eleição e isso fortalece o Paulão. Muito. Fortalece o Paulão. Eu acho que o Paulão, ali na federação, que tem mais possibilidade de se eleger. Muito. No PP é o que faz mais, né? Porque o PP é um partido pesado. Tem quem? Tem Arthur Lira, Sim. tem Max Beltrão, o Gilvan Barros, que já foi deputado, e hoje é um cara de muita estrutura financeira lá no Tocantins, que ele é um exportador de peixe, o filho dele é deputado estadual. Arthur Lira garantido, né? Deve ser o mais votado. Na última eleição, na eleição de 2018, ele teve 150 mil votos e o primeiro foi o JHC com 180 mil, né? O Arthur teve que dar algumas bases nas composições que ele fez aí para poder unir o pessoal no partido dele. Então, ele deve ter alguma perda. Mas aí é o Arthur, é o Max, é o Gilvan e o filho do Luciano, que é o prefeito de Arapiraca, o Daniel Barbosa, que está nesse grupo. Ali eles fazem 3. A depender da votação deles, quem sabe até 4, mas 3 eu acredito que sim. Haverá possibilidade de surgir... Sim, aí tem a chapa do Rui, PSD. Certo. Fez uma chapa, tem a Tereza, que na eleição passada teve 44 mil votos para deputado federal, foi a última colocada dos 9. Aí ela foi lá para o PSD, ela saiu do PSDB, foi para o PSD do Rui.
Tem o Gustavo Lima, anota esse nome, é forte candidato, é um empresário bem-sucedido. Opa, isso aí eu nem É sabia. bem-sucedido. Pensei que era o sertanejo. Não, é o Gustavo Silva, né, um empresário aí forte, que agora ele está usando o Gustavo Lima. Tem o Gustavo, tem a Tereza e tem alguns candidatos que chama de escada, que vai ajudar a somar voto para poder tentar fazer um. Se fizer um naquela chapa, ou é a Tereza ou é o Gustavo Lima, deputado federal, na chapa do Rui Palmeira. Do Rui Palmeira. Rui Palmeira possivelmente apresentará para o Senado, não está sendo Até hoje eu vi nas redes sociais que poderá não ter candidato ao Senado. O vice dele é o Arthur, filho do Antônio Albuquerque, o vice do Rodrigo é João Pereira, o vice do Paulo Dantas é o Ronaldo Leste, que foi uma jogada de mestre dos Calheiros, Renan Velho, senador, e é por aí mesmo que a banda toca. Existe possibilidade de ter algum fenômeno nessa eleição? Em toda eleição, geralmente, tem esse fenômeno. Por exemplo, na eleição para vereador de 2020, né, na eleição de 2016, o fenômeno foi quem? Foi o Lobão. Lobão, é. Teve 25 mil votos. Né? Mas aquele eleitorado que dispersa, é um eleitorado muito assim de periferia, que vota hoje, mas amanhã já não vota. Não tem consistência no que faz. Não, e a campanha, quando largar, vai ser revelado isso. Né? Aí o Lobão foi mais votado, foi um fenômeno naquela eleição. Na eleição aqui de 2018... É candidato a deputado estadual. Foi candidato a estadual, teve 22 mil votos na eleição passada, por isso que hoje ele é deputado, porque ele ficou como segundo suplente. Porque o primeiro suplente, Ronaldo Medeiros, entrou com a ida do Marcelo Beltrão para ser prefeito de Coruripe. Com a ida do Paulo Dantas para o governo, o Lobão era o segundo, virou deputado. Porque ele perdeu a eleição passada, ele teve 25 mil votos, nessa eleição agora ele teve 3 mil e poucos votos, perdeu 22 mil votos, que ele teve mais só para vereador. É a situação complicada do Lobão para se eleger deputado estadual, ou se reeleger, já que ele é deputado de mandato. Rapaz, Marcelo Bastos é um computador. Esse cara tem um negócio na cabeça aí. O que foi que tu tomasse, hein, Marcelo? Tu tomou algum... Mas, já tudo que a gente... Ô, Jeff, tem não um Red Bull não aqui? Alguma coisa pra gente tomar? Mas aqui? não é isso não, sabe o que é, cara? Porque eu sou apaixonado por isso. Quando olha, o cara é eu perguntei uma vez mesmo, uma tia minha que cuidou do marido dela, ela estava com câncer terminal, o meu tio. Eu perguntei à minha tia, um ano todo dedicado, disse, meu filho, quando a gente faz por amor, não cansa. Não cansa. Então, isso eu faço por prazer. Rapaz, ele faz por prazer. Eu sou capaz, eu vou fazer um ponto fora da curva aqui, e olha que a gente tem aqui hoje é um Decast diferente, temos até plateia aqui, tá Jefferson aqui no controle, tá Jandir Filho aqui, do Verde Vivo também, prestigiando, amigo nosso, né, meu cunhado e amigo de Marcelo, e enfim, e vocês todos que estão aí nos assistindo. E Marcelo, com esse computador, esse chip que colocaram na mente dele, eu sou capaz de lembrar e fazer um momento nostálgico. Lembra? O computador, vou dar um exemplo. Eu vou dizer quem era o governador de 47 até hoje. Bora lá? Opa, bora lá. Agora 47. eu quero ver. Eu acho que ele vai inventar. Não é possível o negócio dele. Vamos lá. Governador 47 eleito, Silvestre Péricles. Silvestre Péricles. 50 eleito, Arnon de Melo. Arnon de Melo. 55, Muniz Falcão. Caramba. Ok? Sim. 60, Luiz Cavalcante. Opa. 65, Antônio Lamenha Filho. Caramba. Ainda digo qual é a cidade, se você quiser. Vamos lá. Lamenha Filho. Aí foi 65. 70, aí o Lamenha Filho, é bom lembrar, que ele não foi eleito. Porque quem foi eleito nessa eleição, pela segunda vez, foi Muniz Falcão. Mas, naquela eleição, para o cara ganhar a eleição, ele teria que ter 50% mais um. Ele foi mais votado, mas não chegou a isso aí. Para isso, teria que ser autorizado pela Assembleia. A Assembleia, a ampla maioria, era a oposição Muniz, né, ligado aos usineiros. Quando foi para a Assembleia, não foi deferido a eleição do Muniz. Entre eles fizeram a eleição e o Lamenha Filho virou governador sem ter sido pelo processo eleição direta. Entendi. Isso em 60. Em 65. 65. Aí depois de 70, aí já não foi mais eleição, foi o processo indireto, nomeado pela ditadura, que foi a Frânio Lages. A Frânio Lages. Professor da universidade, um grande jurista, uma família tradicional aqui, da família Lages. Boa. 74, nomeado, Divaldo Turuagi. Eu tinha nascido já. Divaldo Turuagi, de 74, foi o governador de Alagoas, né? 74, nomeado. O Turuagi foi prefeito de Maceió, eleito em 66. Antes, com 23 anos, foi secretário da Fazenda, do governo Luiz Cavalcante. Sim. Certo? Depois, saiu para ser prefeito de Maceió, depois virou deputado estadual, virou presidente da Assembleia,
né, o Suruagi. Depois, em 74, ele vira governador. Vira governador. 78, nomeado, sem ser pelo processo direto, Guilherme Palmeira. Guilherme Palmeira, pai do Rui Palmeira. Pai do Rui Palmeira. 82, eleito Suruagi. Opa, outra Zé Costa. essa eleição eu acompanhei. Outro Zé Costa. Uma eleição Isso. que tinha o voto de Camarão, que só de voto de Camarão, porque a gente não pode detalhar que é muito longa a história, teve 50 mil votos de voto de Camarão. O Zé Costa aqui ganhou de goleada do Suruagi, perdeu por causa do interior. Zé Costa e que Moura não Rocha. Tinha o que o MDB não tinha diretor na maioria da cidade, ele não podia ser votado. Por isso que ele perdeu a eleição. Zé Costa e Moura 82. Rocha, Suruagi e Guilherme. Collor estourou as urnas na eleição Foi deputado federal porque ele tinha sido nomeado prefeito de Marçal num acordo da Arnaldo de Melo com o grupo. Na época, nessa eleição de 78, tinha o senador biônico. Cada estado tinha sem ser eleito. A ditadura tinha um senador sem ser eleito. E aqui foi o Arnon, e ele ainda impôs que o filho dele fosse prefeito, e foi num acordo com o Guilherme Palmeira que o Collor virou prefeito de Maceió. E depois de 82, deputado federal mais votado. Aí vamos aí, 82. 86, o Collor. 86 ele do Collor. rompe, Lembro. né, com o Guilherme Suruagi e é candidato contra o Guilherme ganha. Eu lembro da campanha. Naquela eleição que o vice do Suruagi era o Zé Tavares, que todo mundo tinha um acordo que seria o candidato 86 do grupo era o Zé Tavares, e os caras passaram a rasteira no Zé Tavares e lançaram o Guilherme, ele que era governador, já que o Suruagi se parceiro do Senado, ele não participou da campanha, a máquina do Estado não ficou a favor do Guilherme, a família do Zé Tavares, Raimundo, Maurício, a própria mãe dele, todo ele apoiou o Collor, isso ajudou muito o Collor, e o Collor virou governador em 86. A campanha era assim, novos tempos, nova vida. Eu ainda lembro que ele colocou assim, o nascer do sol. Nascer do sol, exatamente. E na época, 86. Começando a cores, as coisas, saindo do aí preto e branco. Aí o Collor, em 89, vira presidente, 90 é o GB, ganha do Renan Calheiros, em 90. Naquela eleição, que foi uma eleição manchada de fraudes, né? Teve várias cidades, teve recontagem, teve novas eleições em 90. Eu lembro disso. 94, o Estado numa situação complicada, o GB desgastadíssimo. Aí o Suruagi volta como salvador da pátria, ganhou do Pedro Vieira com mais de 80% dos votos, em 94. Teve uma saída trágica também. Trágica, quebraram aí no final do governo dele, quem assumiu foi o Mano desgastado pelo governo, desgastado do Suruagi, enfrenta quem em 98, Ronaldo Lessa, que tinha sido prefeito de Maceió, que ganhou na eleição em 92. Sim. Aí ele ganha essa eleição em 98, o Ronaldo. Ronaldo tinha sido prefeito 2 mandatos. Não um mandato só, porque naquela eleição não tem a reeleição, não. Foi depois que tem a reeleição. Ah, tá. Então, ele lançou a Cátia Borne, que ganhou da Luiz Helena por menos de 5%. Lembro disso. Né, que foi a vice do Ronaldo em 92. Aí, em 98, 2012, Ronaldo. Foi reeleito em 2002 governador. 2002, Ronaldo. 2006, o Theo ganha do João Lira. 2010, o Theo reeleito, certo? Tinham 3 candidatos, Theo, Ronaldo e o Collor. Foi para o segundo turno, Ronaldo e o Theo. Foi. Né? Aí veio 2014, que foi o Renan, e 2018 o Renan. Agora vamos ver quem vai ser. Rapaz, o cara é um crânio mesmo, não é possível. Bota lá no Google para você ver isso tudo aí. Cara, que coisa, né? Você acompanha de perto mesmo. Aliás, não é à toa que você descreve isso tudo aqui, ó, as 20 últimas eleições de Alagoas. E as previsões que Marcelo Bastos sempre aponta, na maioria das vezes, tem um certo nível de... em 2012, 2014, 2016, 2018. Dizer depois da eleição, todo mundo diz. Depois de eleito é fácil. Eu tenho uma página no Jornal Extra, aquele semanário, aquele tabloide que sai dia de sexta-feira. Na sexta-feira, a eleição é no domingo, eu já digo os prováveis eleitos. Em 2012, dos 21 vereadores, acertei os 21 que ia ser eleito, está lá publicado. Eu tenho um jornal para mostrar. Caramba, repete. Dos 21 vereadores, eu acertei os 21. E eu tenho um jornal publicado na sexta, a eleição foi no domingo. Atenção, você candidato, certo? Você tem que se aproximar desse homem. Na eleição de 2014... Se eu fosse candidato... Na eleição de 2014, dos 27 deputados estaduais, eu acertei 25, errei 2. Publicado no Jornal Extra. Maria. E dos 9 federais, de 2014, eu acertei os 9. Inclusive, tem isso no Jornal Extra guardado, que é um arquivo. Sim. Porque aí eu tenho registrado, porque eu disse antes. Depois que passou a eleição, depois que passar a eleição. É o pai da criança. Eu vou lhe acompanhar até a véspera da eleição. Eu quero ver um dia antes aí, para que eu faça essa comprovação aí de ver quais são... Nessa última eleição agora, eu postei no meu blog, né? Na eleição de
agora para vereador de Já na reta final do nosso 2020. TheCast, a gente vai puxar um pouquinho para os estaduais. Assim, né, tá muito forte, tá muito cedo ainda, É. vem campanha, tem muita coisa, mas um dos nomes que pode ser assim, os 3 primeiros aí, os top 5, os 5. Olha, veja bem, uma chapa que é a chapa da morte é a chapa do MDB, porque ali só de deputado de mandato tem 15. Se o cara ali não tiver mais de 30 mil votos, ele está fora. Ah, Maria. Para você ter ideia, na chapa do MDB de 2018... Chapa da morte. A chapa da... Não tem a Copa, o grupo da morte tem a chapa da morte. Na eleição de 2018, o MDB era uma coligação, mas o principal partido naquela chapa era o MDB. Não tinha coligação ainda em 2018. Eles elegeram 11. O último colocado dos 11 foi o Marcelo Beltrão, com 28 mil votos. Então, ali, se você não tiver mais de 30 naquele grupo, pode tirar o cavalinho da chuva que você não está contemplado. Ou seja, prepara o bolso para gastar um pouquinho então, mais. Isso é um fato. Então, é a chapa mais difícil de você ter. E dessa chapa, pelos nomes que se tem, já tem ali tem nomes assim que, né, o Marcelo Vitor, com a estrutura de poder que ele tem, nunca é um dos mais votados, mas sempre está entre os bem relacionados, o Marcelo Vitor. O Cabo Bebeto vai estar no PL, fez uma chapinha com 25 candidatos. Ele é o mais forte, ele teve, na eleição passada, 20 mil votos, mas eu acredito que ele vai renovar o mandato dele lá no PL, que é uma chapa menor. Ele é que está abraçado com o certo? Bolsonaro, né? De raiz, né? De raiz. Então, aí, o Davi Maia, ali na chapa do partido União Brasil, que ele era do Democrata União, acho que vai ser bem votado em Maceió, na região que o pai dele é prefeito, o Davi. O Fernando, irmão da Jó Pereira, vai ser um dos mais votados. Eu acredito que vai ficar entre os 3 mais votados, né, porque ele vai pegar toda a base da família. A irmã dele, na última eleição, foi a mais votada, né, com 53, 56 mil votos. Ela foi a segunda na eleição passada, que foi o Rodrigo Primeirelli em segundo. O irmão dela, em 2010, foi o mais votado, com 64 mil votos para deputado estadual, o Joãozinho Pereira. Então, os Pereira vai emplacar, com certeza. Outro que vai ser muito bem votado, o Ricardo Nezinho, eleito. Deputado. Opa, alô Arapiraca. Tem meu amigo Léo, um abraço para você. Olha a notícia. Muito forte lá, o Ricardo Nezinho, vai ser um dos mais votados, como foi na eleição passada. Boa, boa. Arapiraca, Ricardo Nezinho. O Tarcísio entra? O Tarcísio, na outra eleição, foi eleito. Né, Sim? Está brigando. Está brigando. Não vai ser fácil, não. Essa eleição não vai ser fácil. Tem esses caras que eu estou dizendo que são... O Luciano lança o filho dele, né? Para federal, não está fácil. Né? Porque ele lançou muito já tarde. Ele ficou naquela questão, vai apoiar quem? Vai apoiar o Paulo Dantas? Vai apoiar não sei o quê? Vai continuar no MDB? Vai ficar no PP? Que foi um fenômeno, eu não sei se fenômeno é a palavra, mas assim, que foi um caso tão atípico, né? O Luciano Barbosa andar par e passo com o Renan, principalmente o pai, e numa trajetória, chega numa hora, ele sai, candidata a prefeito, depois tal. E agora eu fiquei surpreso, não sei, mas... Mas isso tudo ainda são consequências daquela eleição de 2020, né? O Luciano era o vice-governador, mas sempre foi colocado à margem do poder em relação ao próprio governador, que nunca teve uma relação tão próxima com ele, porque ele sempre teve uma relação mais próxima com o próprio Renan Velho, o Renan senador, certo? Ele não via espaço, ele achava que não seria o candidato do grupo para o governo do Estado, certo? E disse, vou ser candidato em Arapiraca, né? Aí foi quando houve aquele impasse que os calheiros não aceitaram, eles fizeram a convenção, ele foi eleito na convenção, eles desfizeram aquela convenção, foi destituído o diretório do partido, isso criou uma revolta no povo de Arapiraca, e ele se vitimou em cima daquilo, ficou o tempo inteiro dizendo que não era candidato, e já na reta final o STF deu o favor de ganho do caso ao Luciano, e tudo isso gerou um processo de revolta do eleitorado. Ele teve aquela votação espetacular, não foi o eleitorado que é do Luciano, foi a revolta do povo contra os calheiros. Isso respingou a favor dele, porque se ele fosse candidato, se passar por uma situação daquela, era uma eleição disputada. O desgaste dos calheiros, ele tende a aumentar, ele está visivelmente alto, porque assim, o próprio senador, né, no caso o senador Renan, o pai, ele, com essas brigas todas lá em Brasília, essa coisa ele o chega aqui desgaste dos calheiros não é maior do que a incompetência da oposição. Em 2018, a oposição não teve candidato, praticamente. Então, eles ganham, mesmo com esse desgaste que eles têm, pela incompetência. Você não pode negar o governo do Renan Filho. A gente, quantos anos não tinha um hospital? Fizeram quantos hospitais, certeza. Quantas UPAs, quantos concursos o cara fez? Isso não Você pode não se gostar pode do cara, negar. mas não se pode negar.
Então, eles trabalham 24 horas fazendo política. Né? Eles são trator mesmo. A sacada de pegar o Ronaldo e trazer aqui, renasceu o Ronaldo Leite, que estava morto naquele grupo, estava lá jogado às traças. Você vê o semblante do Ronaldo agora, ele está muito diferente. O Ronaldo estava cabisbaixo, estava triste, estava deprê. E agora ele está alegre, chegou lá naquela convenção lá do MDB do Pierre Chalita, aquela multidão, o cara está indo para o interior. Então, tudo isso então, é importante, né? Sobrevida. Acho que dos calheiros... Os caras somam para dentro, o outro lado faz o contrário. Como você falou, uns ciscam para dentro, outros ciscam para fora, né? Aí depois vem dizer, vai ter 2 calheiros do Senado. Os caras fazem jus, cara. Dos calheiros, eu acho que o que não vai para a briga agora mais é o Olavo, né? Esse aposentou, né? Mas já está aposentado há muito tempo, que nem na Assembleia ele vai. O irmão dele tem grandes possibilidades. Está na chapa do MDB. O Remy está fazendo dobradinha com o Rinaldinho, aquela região ali de Murici, União, São José da Laje, o Remy, eu acho que emplaca entre os eleitos do MDB. O Remy, irmão do Renan. Isso, é uma força que não deixa de existir, né? Mas, Marcelo, estou muito contente com a sua presença aqui. Eu acho que a gente teve assim, um TheCast extremamente produtivo, muita informação. Eu vou ver se eu fico com pelo menos uma parte dessa informação aqui no meu cérebro. Mas, para encerrar, ainda queria lhe ouvir, assim, para fechar com chave de ouro essa história da polarização, né? Você é um dos caras desses que vai para a motociata, que vai levantar bandeira, que vai para um lado, para o outro. Como é que o Marcelo se comporta? Como analista político, eu não posso tomar esse tipo de posição. Né? Porque, olha, você é analista, mas atender porque está adotando. Isso eu não falo. Lógico que eu sou um cidadão e vou votar. Sim, lógico. Né? Vou votar para deputado, governador e tal, mas não coloco publicamente isso, já que eu analiso em rádio, aqui com você, em jornal, lógico, na mídia, nas redes sociais, enfim. Então, eu não coloco. Eu coloco os números, né? E não posso... Sim, explicitar tanto assim. Essa eu questão. Perguntei mais para provocar, para ouvir aí, porque, de repente, quem está nos assistindo fica sempre naquela interrogação. Ele é A ou é B e ele anda assim, né? Mas aí é bom que fique claro, no seu caso, pela posição que exerce, exatamente, manter essa linha. Não tenha dúvida. O que é que te tira do sério na política? Em algum momento na tua trajetória assim, você já se aborreceu? O que é que te tira do sério? Rapaz, tira do sério, nunca parei para pensar nessa questão, o que é que me tira do sério? Né? O que tira do sério é que as pessoas reclamam muito dos políticos, mas se repetem mesmo os votos, todas as vezes. Né? O pessoal fala tanto, porque esse deputado é isso, o Congresso é um bando de ladrão, mas sempre os mesmos votos. Então, o povo tem que saber melhor votar. Tem alguns candidatos muito interessantes, eu não vou citar aqui não, porque tem mesmo, mas as pessoas não estão votando, as pessoas se abstêm à votação, então você está sendo cúmplice. Né? Todo que se abstém, o que é como uma reunião de condomínio. Você não vai para a reunião, aí fica... Não, mas você participou da reunião, então você não pode reclamar. É a mesma coisa do eleitor que se abstém. É a mesma coisa. Tem que pagar o preço de ter sido de abster do processo. Como eu disse, quem ganha a eleição toda vez? A abstenção, os nulos e brancos, é o governador, é o prefeito, é o presidente do país. Pode olhar os números, está aí no livro. Caramba, na sua visão, 2023, seja quem for o eleito para governador ou para presidente, falar dos executivos, vai ser um ano difícil? O ano já tivemos pior, né? Porque nada pior do que a pandemia. A economia parou, o comércio ficou todo fechado, as escolas fechadas, até as igrejas fechadas. Eu acho que se o Brasil sobreviveu à pandemia, o Brasil é muito grande. É uma das economias mais fortes do mundo. Veja que teve deflação nesse mês agora. O país voltou a crescer, diminuiu o desemprego. O país é uma potência. A gente não é a republiqueta da Bolívia. É muito grande, é o maior país da América Latina na economia. Né? É quem alimenta o mundo, o agronegócio. O Brasil é um grande exportador de alimentos, é que alimenta praticamente o mundo. Né? Então, o Brasil é muito grande. Eu acho que a gente vai, a partir de 2023, o país vai voltar a crescer, como já está dando os seus primeiros passos. Porque se a gente conseguiu sobreviver à pandemia, agora vai ser tudo mais fácil. Eu não tenho dúvida disso. Gostei de ouvir a sua análise, porque assim, tem aqueles profetas que estão aí dizendo que... Do caos. Que o ano que vem vai ser assim, o fim do mundo, o apocalipse e tal, que seja... Não. A gente conseguiu atravessar tudo isso, mas a pandemia foi uma situação muito difícil. Você viveu isso, a gente viveu. Nos nossos netos vão ver apenas nos livros, mas a gente sentiu pessoas queridas que a gente perdeu. Eu lembro que eu estava dando uma entrevista lá na TV Mar, ao Jerônimo Juiz, uma entrevista muito interessante, analisando a história da política alagoana.
30 dias depois, o cara estava na UTI e morreu. Desci com ele no elevador, o cara todo cuidadoso, com a máscara, tudo. E Não, foi 30 dias depois da entrevista, o cara veio a óbito. Então, foi um momento assim, muito doloroso. Eu tenho mais perguntas, mas eu quero me limitar, porque eu vou deixar Marcelo Bastos para voltar aqui antes. Não, possivelmente haverá segundo turno, né? Para governador, sim. Para governador, sim. Senador não tem segundo turno. É o que tiver a maior votação. Governador e presidente. Presidente tem a oportunidade de não ter segundo turno. Como você acha? Se vai ter 2 candidatos só. Se não tem um terceiro para somar, se vai funilar, se não tiver 50 mais 1, é uma eleição de um turno. Existe essa possibilidade. Caramba. Eleição de segundo turno é quando tem uma terceira via forte. E aqui temos um terceiro e um quarto candidato. Com expressão eleitoral, né, com densidade eleitoral. Então, aqui não tem como não ter segundo turno. Alagoas, governador, segundo turno, garantido. Garantido. Presidente é uma grande possibilidade, mas também existe a possibilidade de não ter, por estar funilando, polarizando entre o Bolsonaro e o Lula. Então, vamos deixar certo aqui que entre o primeiro e o segundo turno, Marcelo estará aqui com a gente. E a gente também ainda pode analisar todo o Brasil, a eleição de cada estado, que a gente também tem essas mesmas coisas. Tá. Então... Certo? Por exemplo, Pernambuco, quem está na frente, a Marília Reis, né? Situação muito confortável. Na Bahia, é uma eleição polarizada entre o Jerônimo, que foi ministro secretário da Educação do governo, do PT, contra o ACM Neto, que estava bem na frente. Nesses últimos tempos, houve uma diferença. É que o governo do PT em São na Paulo, Bahia foi um bom governo. O menino está bem na frente, o Haddad, mas está polarizado em segundo lugar entre o Tarcísio com o atual governador Rodrigo Garcia, que era do João Dória. Né? Outra situação uma eleição muito equilibradíssima, muito acirrada no Rio Grande do Sul. O Onix, que foi ministro do Bolsonaro. Eduardo Leite. Está pau a pau ele com o Eduardo Leite. Ele queria ser presidente, né? Ele renunciou ao cargo de governador, agora é candidato de novo a governador. Caramba. E está um empate técnico com o Onix, né? A eleição no Rio Grande do Sul. Ceará, terra do Ciro. O Ciro lá, ele tem um candidato, que foi o prefeito de lá, que vai disputar com o candidato do Camilo Santana, que o candidato do Camilo Santana está na frente. Espera aí, Ciro vai perder em Ceará? Não. A eleição ainda não está indefinida. Sim, mas o candidato dele era o ex-prefeito de Fortaleza, que é candidato ao governo contra o candidato do PT. Eles lá não estão juntos como tiveram na eleição passada, não. Porque na eleição passada o próprio Ciro apoiou o Camilo Santana, que é candidato a senador, numa situação muito confortável. Né? A atual governadora do PT do Rio Grande do Norte, a ex-senadora, uma situação muito confortável, ela está lá no Rio Grande do Norte. E por aí vai. Caramba, Rio de Janeiro, vamos falar da terra do Rio de Janeiro, a eleição está indefinida, né? Está polarizado entre o Freixo, o deputado federal, que agora está no PSB, com o atual governador Cláudio Castro, que era o vice do Rickson, quando ele foi cassado. Tivemos um bom debate lá no Rio agora, num domingo, na Band, e o menino está com uma ligeira vantagem do Freixo, uma eleição muito indefinida, a eleição de segundo turno lá no Rio. Onde Bolsonaro ou Lula está pondo a mão, a influência tem sido grande? Veja bem, dois estados que a situação é muito confortável para o PT, que é vermelhinho aqui no Nordeste. Bahia. Pernambuco e a Bahia. Bahia. Santa Catarina, a situação do Bolsonaro é muito confortável. No Rio de Janeiro, tem uma diferença pró-Lula. Em São Paulo, ele tem uma pequena diferença à frente do... Para o Bolsonaro ganhar a eleição, ele tem que ter uma diferença bastante considerável em São Paulo, porque ele leva uma situação desconfortável aqui no Nordeste, para contrapor. Né? Ele tem uma situação boa na região Norte, mas a região Norte não tem muito eleitor. Né? Entendi. Então, isso pesa. Quanto assunto, esse ano promete, vai ser um grande ano e estamos aqui com o Marcelo Bastos. Marcelo, eu queria deixar à vontade para que você fizesse suas considerações e, de repente, mais um elemento, mais uma informação que você tem aí na cartola. Até tem, isso aí eu tenho certeza. Se a gente for puxar aqui, com certeza. Mas eu vou deixar esse gostinho de quero mais para o próximo episódio do TheCast com a sua presença aqui. A gente marca aqui para mais próximo da eleição, para fazer assim, um estudo mais detalhado. Boa. Porque já vamos ter o registro dos candidatos para deputado estadual e federal de cada partido. Fechou. Aí a gente faz uma projeção com os nomes já, porque agora ainda tem um que pode desistir. 2 de outubro é a eleição. E temos também, depois da eleição, para fazer um balanço, né? Os eleitos, por que o cara ganhou, por que o outro perdeu. Né? Fechado. Eu fiz um artigo meu no portal Cada Minuto, os 10 erros que levaram o Gaspar a perder a eleição. Foi um dos mais lidos até hoje, lá no Cada Minuto, foi o nosso.
Eu fiz Imagina. os 10 erros, o que levou o Gaspar a perder a eleição. Vale a pena se você for lá no meu Vou blog fazer isso. Vou e fazer veja isso. por que o Gaspar perdeu a eleição. Eu fiquei curioso, porque era ali, aparentemente, tinha que ser ganho, né? Porque com as duas máquinas na mão, então, assim... Enfim, estamos muito gratos com a sua presença. Por favor, seus agradecimentos, suas considerações Eu finais. só tenho a agradecer aqui ao Jadir, né, que me colocou em sintonia com você, Isso. Jael. A partir de agora a gente está mais próximo, mais Com juntos. certeza, com E certeza. vamos aí aguardar, porque política é muito dinâmico, né? E os fatos imprevisíveis mudam o cenário de uma eleição. Vamos aguardar. Muito bom. Eu vou estar anotando daqui até lá para que na sua chegada a gente tenha mais elementos e mais perguntas a ser feitas. Vamos lá. Queremos agradecer a você de todo o coração pela bondade, pela cortesia e a presteza de dedicar parte do seu tempo aqui junto com a gente nessa noite. E agradecer a você que fica sempre com a gente, que acompanha o TheCast, que nos prestigia. Isso é muito importante, muito legal. E a gente agradece de coração. Agradecer a todos os apoiadores, como você bem colocou, o Jandir, que é um entusiasta desse projeto, está sempre indicando pessoas, está sempre apoiando, ajudando. E ao nosso técnico, o nosso Jefferson, que aqui também até agora está nos acompanhando. Um forte abraço e até a próxima com o TheCast, Conexão Total.